Alô você, canal Fora da Caverna de volta aqui. Promessa é dívida, então lá no nosso Instagram, Caverna Xandão, tem um vídeo curto que eu estou lembrando no meio do carnaval da importância do carnaval. Todo ano a gente faz aqui, há muitos anos. Os primeiros vídeos aqui, até eu queria que você visse aqui na lista dos nossos vídeos do canal no YouTube. Os primeiros vídeos que nós fizemos sobre o carnaval, lá em 2017, 2018, bons tempos, né? Dá uma olhada. E a gente está voltando aqui já com um outro enfoque em cima do que a gente falou no vídeo lá do Instagram, que eu lembrava dos grandes desfiles que nós tivemos nesse carnaval, que já deixou saudade, que como sempre, é praxe, é característica do carnaval. Você vai ver aqui nos nossos vídeos, se inscreva no canal, repasse os vídeos, veja o que a gente já falava antes, que uma das características do carnaval, do desfile de escola de samba, o carnaval, vamos dizer assim, oficial, de Rio de Janeiro principalmente, em São Paulo um pouco menos, mas depois, seguindo essa linha, as escolas de samba, os enredos, os desfiles, trazem as grandes questões nacionais, políticas, históricas, geográficas. É impressionante a riqueza, a cultura, né, as tradições, o quanto que são cantadas e a gente aprende muito com os desfiles. Começa a aprender com os desfiles de carnaval, você, principalmente você que não gosta, que tem preconceito e tal. Aliás, tem muito preconceito bobo por aí, né? Porque não gosta de ver gente se divertir. Se você não gosta de se divertir, se você é deprimido, não liga pra festa, tem quem goste, muita gente, a maioria da população brasileira. Mas ali, se você não quiser ver como festa, veja como aprendizado, entendeu? Não precisa entrar no clima da festa se você não tem isso no seu coração, porque as pessoas são diferentes. Mas você que é estudante, estude com o carnaval, aprenda com o carnaval. Então, vou dar umas dicas para você 2025. A Mocidade Unida da Moca, segundo lugar do grupo de acesso aqui em São Paulo, coisa mais linda, trouxe Ailton Krenak como enredo, né, o tema para o enredo desse ano, né? E a inspiração. Eles falaram dos povos originários, né, das tradições, do conhecimento dos povos indígenas. E foi importante, né, porque várias lendas e conhecimentos e tal foram trazidos. Mas do Krenak, Ailton Krenak, imortal, esteve no desfile, o imortal da Academia Brasileira de Letras, talvez o maior intelectual vivo hoje a discutir o Brasil, ou um dos, né, grandes intelectuais brasileiros vivos. Ele tem aquela ideia sobre ideias para enfrentar o fim do mundo, né? Onde ele traz uma sugestão para você começar a pensar, muito simples, muito profunda e muito abrangente. Ficar apostando e esperando o fim do mundo, tendo essa certeza, é uma boa desculpa para não se fazer nada. O mundo acaba quando você morre. Se você morrer antes do colapso final e não tiver feito nada que você quis, que você precisava da sua vida, você vai ficar em dívida consigo mesmo. Por exemplo, só para dar um exemplo, imagine nós como país, como povo, como humanidade. Pense nisso. O Vai Vai lembrou de Zé Celso Martínez Correia. Morreu aí já faz 2 anos, vai fazer 2 anos, 1 ano e meio, e de uma maneira trágica, mas ele é um dos diretores teatrais mais importantes dos últimos anos. E eles estão morrendo, os grandes diretores, né, de teatro do Brasil, que vêm daquele teatro desde os anos 60 para cá, com muita crítica social, existencial. Né? O Zé Celso trazia muita crítica existencial, lembrando um pouco da mitologia e da filosofia grega. E o Vai Vai lembrou dele, porque ele era um membro ali da comunidade do Bexiga, onde está o Vai Vai, e era muito aficionado também na escola. A escola fez um desfile belíssimo, né? Desfilando ao amanhecer. Foi uma coisa muito legal e muito acertada. Como foi também o Rosas de Ouro, que foi campeão e fez um belíssimo desfile falando dos jogos, essa paixão nacional, né? Um outro tipo de discussão, mas está discutindo questões atuais. A estrela do terceiro milênio, né, desfilou em São Paulo também, na noite do Vai Vai, na madrugada de sábado, e trouxe lá, muito além do arco-íris,
pô, é muito interessante, denunciando a homofobia, o fato do Brasil ser campeão do assassinato de LGBTs, de pessoas transexuais, homossexuais, etc. As pessoas são mortas por causa da sua condição, da sua opção, da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Entendeu? Então isso foi colocado pela Estrela do Terceiro Milênio. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, o Paraíso do Tuiuti abordou o mesmo tema, a mesma questão, trazendo um outro enredo que era sobre Chica Manicongo, a primeira transexual registrada na história brasileira no século XVI, teria vindo da África já com essa identidade para a escravidão no Brasil, mas se recusava a se identificar como homem. Século XVI, olha que interessante, os anos ali 1500 para 1600. Teve a Beija-Flor de Nilópolis campeã, com a despedida do Neguinho da Beija-Flor, que lembrou os carnavais da sua história passada, com o mestre Laíla, né, que foi um grande mestre de carnaval que eles tiveram, mas que foi o cara que estava no carnaval de 1989, como eu digo, os mais jovens não têm como lembrar, mas os mais velhos como eu sabem. Aquele carnaval causou, Joãozinho 30 era o carnavalesco, e ele colocou pessoas esfarrapadas, ele denunciou a miséria do Brasil. O Brasil estava se abrindo para a democracia, se modernizando na economia, mas era um país que carregava ainda 40 milhões de miseráveis, como carrega até hoje. Hoje diminuiu essa proporção, porque a gente dá o famoso Bolsa Família, os subsídios, né? Mas sem esses subsídios as pessoas caem na mais absoluta miséria e pobreza. Então o Brasil carrega essa dívida consigo mesmo, e aí que eu coloco. O Carnaval denuncia e discute tudo isso. E os políticos, hein? E o Congresso Nacional? Hoje eu dava uma aula que eu explicava. Quem manda no Brasil é o Congresso Nacional, não é o presidente da República, seja ele quem for. Não é os juízes, é o Congresso Nacional. Porque o poder legislativo é quem faz as leis e fez inclusive a Constituição em 1988, Assembleia Constituinte do Congresso Nacional. Vá pesquisar isso. E no regime democrático, no Estado democrático de direitos, a lei está acima dos homens, das pessoas. Então, o presidente da República, o juiz, tem que praticar as leis. Vai anotando aí, não perde o fio da meada. Presta atenção, você também. E o poder legislativo é o poder que tem essa prerrogativa de fazer e escrever as leis. Sacou? Então, quem tem o maior poder é quem faz as leis, porque a lei está acima das decisões pessoais. O presidente não pode decidir acima da lei. E a lei quem faz é a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional, com também o Senado Federal. Especialmente a Câmara. Os representantes do povo. Detalhe, não tem gente do povo lá. 80% do Congresso Nacional são empresários, fazendeiros, donos de igrejas, representantes, líderes de grandes igrejas, empresários da segurança, gente ligada ao setor da segurança, enfim, empresários em vários setores, agricultores, empresários agrícolas, né? Os fazendeiros. Essa gente, sem dúvida, manda no Brasil. Quem manda é quem tem. E eles mandam também nas leis. Por que as leis favorecem quem tem mais? Junte os pontos aí e entenda, né? Não sei se você está entendendo. Você está entendendo, mano? Então começa a pensar sobre isso. Por que o Congresso Nacional não discute, que é quem tem o poder real no Brasil, não discute as questões que você precisa que sejam discutidas? Porque essa questão que a Paraíso do Tuiuti e a Mocidade Unida da Mótica trouxeram sobre a homofobia e os homicídios, os assassinatos de pessoas LGBT, o Brasil é o número 1 do mundo. Então eu acho que é uma questão importante. Todo mundo conhece alguém, tem alguém na família com essa condição de existência. E essas pessoas estão ameaçadas, né? Enfim, e não há lei, não há iniciativa do Congresso Nacional para mudar essa realidade. Assim, quando se fala também de proteção à criança, 55% das vítimas de estupro são crianças no Brasil. E as pessoas falam de funk, de não sei o quê. A ameaça está em casa. Os autores são parentes ou conhecidos. O que o Congresso Nacional faz em relação a isso? Nada. O Carnaval discute questões que a política institucional não discute. E você com esse seu vício, essa moda, essa mania de votar em gente rica que não discute os teus problemas. É um problema seu, é uma questão sua. Se vira com isso.
Você que decide o seu voto pensando assim, o cara é de direita, então eu vou votar. E a direita é essa que conserva o poder como está. Não estou falando que isso é bom nem ruim. É assim. Você decide o que fazer em relação a isso. Agora, ficar falando mal de carnaval, não perca seu tempo. Veja lá o meu vídeo que eu digo para as pessoas que falam mal de carnaval, comparando, tá lá no Caverna Xandão no Instagram, certo? Não perca seu tempo, que é bola, é bola fora, né, da que você tá dando. Só para lembrar o que eu falei lá. O carnaval traz Covid. Poxa, teve político que liderou passeata contra a vacina, contra o isolamento social, contaminou gente em volta deles. Teve polícia, senador de São Paulo, Major Olímpio, morreu de Covid após participar de uma passeata dessa. Vá pesquisar, não sou eu que estou falando nada, são fatos. E aí, você quer me dizer que o problema de ter Covid é do carnaval? Será que não é dos políticos também? E seu, de não se proteger? Pois bem, veja lá o vídeo, veja isso aqui, comente, repasse, diga o que você achou.